pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo do meu canal. E se tu tá chegando agora, eu já te convido a te inscrever aqui no canal, ativar o sininho para que todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal você seja notificado. E no vídeo de hoje então eu vou estar explicando para vocês como chegar ao ponto do chantilly correto. Gente, tem muita gente que ainda tem dúvida de como fazer para bater o chantilly corretamente. E, então tem me mandado muitas dúvidas, me chamando, me perguntando, Kátia, como é que eu faço para chegar no chantilly no ponto correto? Ou ele fica muito duro, ou ele fica muito mole, gente? Então, qual é o jeito certo de bater o chantilly? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo como a gente chegar no ponto, então, correto do chantilly para alisar o bolo e para usar no ponto de bico. Quanto ao chantilly, muita gente pergunta qual é a marca melhor, qual é a melhor marca para se trabalhar. Gente, o chantilly, para mim, particularmente, isso é muito relativo de cada um, tá? Eu gosto bastante e trabalho bastante com a Gradina, mas eu gosto também bastante do chantilly Rica, também é muito bom. O da Puratos é muito bom, mas isso vai muito de pessoa para pessoa, Isso vai muito de cada um, do jeito de bater, porque todos eles dão certo. Eu já usei várias marcas, todos eles dão certo, mas tem alguns que a gente se adapta mais, Então, quanto ao chantilly, como fazer para bater? Primeiramente, gente, a gente sempre tem que estar com ele gelado por no mínimo 12 horas, tá? Muita gente compra, na lojinha lá de suprimentos, então, para confeitaria, compra lá o chantilly, já chega em casa e usa. Ou deixa pouquinho tempo na geladeira e já usa. Não dá a 100% assim certo, tá, gente? Por quê? Porque muitas vezes ele vai ficar um tempo, da loja até a tua casa, até tu usar, então ele não vai estar 100% gelado. Claro, tem muitas lojas de confeitaria que já disponibilizam freezer, então tu consegue comprar ele gelado, tá? Mas eu indico sempre que vocês deixem sempre de um dia para o outro para estar utilizando e de preferência, gente, coloque uns 30 minutos antes dentro do freezer ou dentro do congelador para quem não tem freezer, que ele, quando vocês forem usar, ele esteja super gelado, tá? Esse é o coringa do chantilly, deixar ele 100% gelado, bem gelado. Se puder também colocar os utensílios que tu vai usar da batedeira dentro, também já te ajuda bastante, principalmente quando a gente está num clima muito quente. No caso aqui, na minha região agora é muito quente, então muitas vezes eu coloco o bol da batedeira, eu coloco também o batedor dentro do congelador, que isso ajuda a gelar mais rápido o nosso chantilly, a permanecer com ele mais rápido, Então, gente, não tem muito mistério com o chantilly, O chantilly, ele estando bem gelado, não tem porque ele não dá ponto, tá? Então, assim, muita gente reclama, mas o chantilly não deu ponto, ele tá ruim. Muitas vezes é por não estar gelado o suficiente, aí ele vai demorar mais. Consequentemente, ele batendo ali na batedeira, ele também vai esquentar, Então, ele vai demorar muito mais para chegar, vai acabar ficando meio molinho no final, tá? Ou, às vezes, ele até passa do ponto. Então, gente, vamos lá fazer o nosso chantilly, então, passo a passo aqui com vocês. Vamos baixar a câmera agora para a gente pegar todos os detalhes, então, do nosso chantilly. Vem comigo. Então, gente, para começar aqui, então, eu tô com o meu chantilly já gelado. Eu já deixei ele meia hora, então, dentro do freezer. Entre 20 a 30 minutos dentro do freezer, então, para gelar bem, tá? Então, eu tô aqui com 500 ml de chantilly, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora na minha batedeira como chegar ao ponto correto do chantilly, tá, gente? Então, eu vou botar, então, 500 ml aqui na minha batedeira. E eu vou mostrar pra vocês o ponto do chantilly, quando é o ponto pra alisar o bolo e quando é o ponto de bico, tá? Então, eu vou começar batendo, então, esse chantilly em velocidade baixa e vou aumentando gradativamente, então, conforme o chantilly já for chegando no ponto, tá, gente? Então, vamos fazer um barulhinho, então.
Ó, gente, esse ponto aqui, ó, que ele não forma muitas ondas e muita marca, já é o ponto que dá pra gente alisar o bolo, ó. Ó, ele tá bem firme já, mas ele não tá em ponto de bico, ó. Ele ainda tá bem brilhoso, ó, o chantilly que fica bem brilhoso. É o ponto onde a gente usa pra alisar. Quando vai fazer aqueles bolinhos bem lisinho, ó. Esse é o ponto, é o primeiro ponto, que é o ponto de alisar, ó. Ó, ele não tá muito firme, ele não tá bom ainda pra fazer bico, né? Pra fazer o ponto de bico. Mas ele já tá bom pra alisar o bolo, ó. Olha como ele fica bem brilhoso, ó. E ele fica firme, mas sem tá duro demais, ó. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, na hora de achar o ponto pra alisar. E quando passa desse ponto, aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque aí o chantilly, ele gruda no bolo, né? Então, ele não fica muito bom pra bico, mas ele fica bom pra alisar. Eu vou botar um pouquinho desse chantilly, então, agora num saquinho, pra mostrar pra vocês a diferença quando ele tá nesse ponto e quando ele já tá no ponto de... O ponto de bico que a gente chama, que é o ponto mais firme. Vou mostrar pra vocês, então, agora no saquinho. Ó, então agora eu vou mostrar pra vocês no ponto, que é o ponto de alisar o bolo. Olha como fica, como ele fica desenhadinho, mas ele fica mais molinho, ó. Bem mais molinho, ó. Ele não define bem o bico. Dá pra usar? Dá também, mas ele não define tanto quanto é o ponto de bico, ó. Ele fica mais molinho. Então, esse é o ponto, que é o ponto pra gente alisar, então, o bolo, tá? Agora eu vou voltar, então, o meu chantilly, vou bater mais um pouquinho, então, pra mostrar pra vocês o ponto dele quando ele tá o ponto de bico. Vocês vão ver que as rosinhas, rosetas principalmente, elas ficam mais definidas, tá? Então, a gente volta pra batedeira mais um pouquinho. Muita gente vai perguntar quanto tempo, mais ou menos, eu fiquei batendo chantilly. Isso depende muito, né, da batedeira, né, gente? Mas se tiver bem gelado, em torno, no máximo 5 minutos ele já tá no ponto, tá? No máximo 5 minutos de ele batendo ali na batedeira já tá no ponto. Então, vamos agora pro próximo, que é o ponto de bico. Tá, bater mais um pouquinho, então. Mais uns 2 minutos, mais ou menos, ele já chega no ponto, que é o ponto agora de bico, aquele ponto mais firme que a gente precisa. Vamos lá. Ó, gente, agora já tá no ponto de bico, ó. É quando a gente levanta o batedor da batedeira e ele já, ó, ele já cria o buraquinho, né? Aí ele já, quando ele começa a fazer esses buraquinhos aqui, ó, mas não tá muito aqui pro lado de fora, ele tá no ponto certo, tá? Não tem necessidade de deixar chegar a criar aquele buraco. Quando chega a criar aquele buraco, aí ele já passou muito mais do ponto, ele fica muito mais firme. Então, assim, do jeito que tá, onde a gente baixa o batedor da batedeira, ó, e a gente ergue e ele faz aquele buraquinho, ó, que ele já marca, o chantilly já tá pronto, já é o ponto de bico. Então, agora eu vou mostrar pra vocês verem a diferença que ficava antes e agora que é o ponto de bico, tá? Então, agora vamos fazer, então, vou mostrar pra vocês, ó, a mesma sequência que eu fiz aquela hora.
Olha como fica mais firme, até mesmo na hora de puxar o saco ele já fica mais firmezinho, ó. Puxar o bico ele já fica mais firmezinho. Ó. E esse é o ponto de bico, onde ele fica bem mais firme. Ó, ele define bem as voltinhas, ó. Ele define bem as voltinhas do que quanto... E ele não vai mais mudar dessa posição. Então, ele não vai mais... Claro que se num lugar muito quente, né, gente? A gente corre o risco, sim, dele desandar um pouquinho. Mas, dificilmente, ele vai mudar desde que ele esteja dentro da geladeira, né? Já quando ele não tá no ponto de bico ainda, aí sim, mesmo na geladeira, ele pode dar uma desandada na decoração, sim. Ele pode modificar um pouquinho, sim, tá? Muita gente vai perguntar a questão como é... E se eu passar do ponto de bico e quiser... no caso, eu preciso fazer o chantilly pra alisar o bolo e eu passei do ponto, né? Ele chegou nesse ponto aqui, que é o ponto mais firme. Assim, eu não indico alisar o bolo, né, gente? Porque cada vez que vocês passarem a espátula no chantilly, ele vai tirar um pouquinho de bolo, ele vai deixar os restinhos do bolo nesse chantilly quando vocês passarem a espátula. Então, eu não indico chegar nesse ponto aqui pra alisar. Então, o que acontece? Tá, Kátia, mas eu passei do ponto, o que eu faço agora? Eu vou ter que descartar o meu chantilly? Não, aí vocês coloquem um pouquinho de chantilly puro dentro desse chantilly que vocês já abateram e com a espátula mesmo vocês vão alisando ele um pouco mais para incorporar esse chantilly e ele ficar um pouco mais molinho. Pode colocar na batedeira um pouquinho de novo? Pode também. Vocês podem colocar ele de volta na batedeira, botar um pouquinho de chantilly puro, né, de preferência que ele esteja gelado também, e fazer a mesma função que vocês já estavam fazendo no começo para poder chegar no ponto aquele de alisar novamente. Só não bater muito para não incorporar muito ar, né, gente? Que daí acontece de passar do ponto, ele cria aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas enormes ali dentro e acaba estragando o chantilly de vocês e vocês têm que fazer novamente essa função de ficar trazendo ele de novo pro modo para alisar, tá? E se eu não usar o meu chantilly, o que eu faço? Eu não utilizei todo ele, eu posso guardar? Pode, coloquem num potinho com tampa e pode guardar dentro do freezer, sim. E quando for reutilizar, descongelar ele dentro da geladeira, de preferência, tá, gente? Então, pessoal, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Eu espero que eu tenha ajudado com a dica de hoje do chantilly. Muito obrigado para quem está aqui me assistindo. E não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Então, Kátia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijão!